Advertência contra o ensino dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Estamos iniciando um capítulo que, em certo sentido, é o mais marcante em todos os 4 evangelhos. Contém as últimas palavras que o Senhor Jesus falou dentro das muralhas do templo. São palavras que consistem de uma desmanteladora exposição dos fariseus e escribas, além de uma reprimenda contundente às suas doutrinas e práticas. Tendo pleno conhecimento de que seu tempo na terra estava chegando ao fim, nosso Senhor não deixa de tornar pública sua opinião acerca dos principais mestres da nação judaica. Sabendo que em breve deixaria de estar com seus seguidores e que estes ficariam como ovelhas entre lobos, Jesus os adverte claramente a respeito dos falsos pastores por quem estavam cercados. O capítulo inteiro é um sinal marcante de firmeza e fidelidade na denúncia do erro. É uma prova contundente de que até mesmo o coração mais amoroso pode usar uma linguagem que transmita a mais severa repreensão. Acima de tudo, esse capítulo é uma grande evidência da culpa em que os mestres infiéis incorrem. Esse capítulo deve ser uma advertência e um farol para todos os ministros religiosos enquanto houver mundo. Aos olhos de Cristo, nenhum pecado é tão maligno quanto os pecados desses falsos mestres. Nos 12 versículos que iniciam esse capítulo, vemos, em primeiro lugar, o dever de fazermos uma distinção entre o ofício de um mestre e o exemplo pessoal desse mestre. Os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fiéis ou infiéis, o fato é que eles ocupavam a posição de mestres públicos principais da religião judaica. Embora preenchessem, de modo indigno, essa posição de autoridade, seu ofício lhes conferia respeito. Porém, enquanto o ofício deveria ser respeitado, o mau exemplo de vida daqueles mestres não deveria ser imitado. Os ensinamentos deviam ser observados até onde contassem com o respaldo das Escrituras, mas não deveria haver obediência se tais ensinamentos entrassem em contradição com a palavra de Deus. Segundo as palavras de Brentius, os escribas e fariseus deveriam ser ouvidos enquanto estivessem ensinando o que Moisés ensinara, e nada mais além disso. Pelo teor inteiro do capítulo, evidencia-se que esse era o pensamento de Jesus. São denunciadas nessa passagem tanto a falsa doutrina como a falsa vida prática. Aqui, o dever que nos é recomendado reveste-se de grande importância. Existe na mente humana a tendência constante a cair em extremos. Se não consideramos o ofício de um ministro com veneração idólatra, tendemos a tratá-lo com desprezo indecente. Precisamos manter-nos em guarda contra ambos os extremos. Por mais que desaprovemos os procedimentos de um ministro do Evangelho, ou por mais que discordemos de seus ensinamentos, nunca nos deveríamos esquecer de respeitar seu ofício. Devemos mostrar que podemos honrar a comissão ministerial, não importa o que pensemos sobre o ministro. É digno de nota o exemplo de Paulo em certa ocasião, abre aspas. Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Fecha aspas. Atos 23, 5. Nesses versículos percebemos, em segundo lugar,
que a inconsistência, a ostentação e o amor à preeminência entre os cristãos são atitudes especialmente desagradáveis a Cristo. No tocante à inconsistência, é notável que a primeiríssima coisa que o nosso Senhor diz a respeito dos fariseus é: eles dizem e não fazem. Eles requeriam de outros aquilo que eles mesmos não praticavam. Quanto à ostentação, nosso Senhor declara que eles faziam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Eles tinham seus filactérios, ou tiras de pergaminho com textos escritos, que muitos judeus usavam em seu vestuário, feitos de tamanho exagerado. As franjas de suas vestes, que Moisés havia ordenado para os israelitas como uma lembrança de Deus, em Números 15, 38, tinham uma largura extravagante. E tudo isso era feito para chamar a atenção e fazer as pessoas pensarem quão santos eram os escribas e fariseus. Quanto ao amor à preeminência, nosso Senhor nos diz que os fariseus amavam ocupar o primeiro lugar em público e gostavam de ser tratados mediante títulos lisonjeiros. Nosso Senhor, entretanto, reprova todas as atitudes semelhantes e nos recomenda que vigiemos e oremos, precavendo-nos contra tais atitudes. Esses são pecados que arruinam a própria alma. Abre aspas. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Fecha aspas. João 5,44. Muito mais feliz teria sido a história da Igreja visível de Cristo se essa passagem tivesse sido mais profundamente considerada e se houvesse mais obediência implícita a seu espírito. Os fariseus não são as únicas pessoas que têm imposto medidas austeras a outras pessoas, fingindo, por meio do traje, possuir uma santidade patente, ao mesmo tempo que apreciam os elogios humanos. Os anais da história eclesiástica mostram que um número muito grande de cristãos tem seguido de perto aqueles religiosos. Lembremo-nos disso e sejamos sábios. É perfeitamente possível que um cidadão batizado de nossos dias seja dotado de um espírito decididamente farisaico. Em terceiro lugar, nesses versículos, vemos que os crentes jamais devem dar a homem algum os títulos e as honras que são devidos exclusivamente a Deus e ao seu Cristo. Jesus disse: "A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai." A norma aqui estabelecida deve ser interpretada com a devida restrição escriturística. Não somos proibidos de estimar grandemente e amar os ministros do Evangelho por causa do trabalho que realizam. 1 Tessalonicenses 5,13. O próprio apóstolo Paulo, um dos mais humildes santos de Deus, chamou Tito de verdadeiro filho segundo a fé e disse aos coríntios: "Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus." 1 Coríntios 4,15. Mesmo assim, devemos ter o cuidado de não dar insensatamente aos ministros um lugar e uma honra que não lhes pertencem. Jamais devemos permitir que eles se interponham entre nós e Cristo. Até mesmo os melhores dentre os melhores não são infalíveis. Eles não são sacerdotes que possam fazer expiação por nós. Não são mediadores que possam cuidar dos interesses de nossa alma diante de Deus. Eles são homens sujeitos às mesmas paixões que nós e que precisam ser lavados no mesmo sangue expiatório de Cristo e precisam do mesmo Espírito renovador. Homens separados para um alto e santo chamamento, mas, ainda assim, apenas homens. Jamais nos esqueçamos dessas coisas. Tais medidas acauteladoras sempre nos serão úteis, pois a natureza humana sempre preferirá depender de algum ministro do Evangelho que é visível a depender do Cristo invisível. Por último, vemos que não existe graça divina que devesse distinguir o crente tanto quanto a humildade. Quem deseja ser grande aos olhos de Cristo deve ter um propósito inteiramente diferente daquele dos fariseus. O alvo do crente não deve ser tanto mandar quanto servir a igreja. Baxter disse muito bem, abre aspas, "Na igreja, a grandeza consiste em sermos grandemente prestativos." Fecha aspas. O desejo dos fariseus era receber honra e ser chamados de mestres. O desejo do cristão deve ser o de fazer o bem e dar a si mesmo e tudo o que possua para o serviço de outrem. Sem dúvida, esse é um alvo elevado, mas jamais deveríamos contentar-nos com um padrão inferior. O exemplo de nosso bendito Senhor e o mandamento deixado nas epístolas dos apóstolos, ambos requerem de nós que estejamos revestidos de humildade. 1 Pedro 5,5.
Procuremos cultivar essa graça bendita dia após dia. Nenhuma outra virtude cristã é mais bela, por mais que seja desprezada pelo mundo. Nenhuma dá tanta evidência da fé salvadora e da verdadeira conversão a Deus. Nenhuma é tão frequentemente elogiada por nosso Senhor. Dentre todas as palavras de Jesus, dificilmente encontraremos uma declaração que seja repetida com tanta frequência quanto esta, que encerra a passagem que estamos lendo. Abre aspas, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Fecha aspas.